Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como estão? Espero que bem. Estamos aqui hoje para mostrar o andamento do nosso plantio de cebolas. Passou 4 meses já que a gente plantou as cebolas, como vocês puderam ver aí nos vídeos anteriores. E agora a gente vai mostrar para vocês o resultado, né? De como ficou, como está sendo o processo de a cebola. Será que produziu? Será que não, né? E aí, amor, o que você acha? O que deu certo? A gente já viu, né? Vocês já viram, já, né? Até vocês acho que já deram já tiveram um spoiler aí na abertura do vídeo. Então deu certo sim, só que a gente observou que o vídeo que a gente fez, né, 4 meses atrás, foi diferentes formas de plantar cebola. Plantamos de diferentes maneiras, desde semente, usando um pedacinho da cebola, usando cebola inteira. E a gente observou diferentes desenvolvimentos, né? Sim, Todos estão dando certo, mas tem algumas que já estão prontas pra gente colher e outras ainda estão crescendo. Então a gente quer mostrar aí essas diferenças. Mostrar o que funciona, o que não funciona, se dá certo em vaso, se não dá. A diferença do vaso pro canteiro. A gente fez um teste também de plantar junto, né? A gente plantou cebola junto com morango também. Vamos ver como é que foi. Mas antes de começar o vídeo, eu me chamo Bruno. E eu sou a Vivi. E aqui é o canal Ser Sustentável, Horta no Quintal. Exatamente. Então, se vocês ainda não nos conheciam, não estão inscritos ou inscritas, já vão se inscrevendo. E não se esqueça, pessoal, de deixar o like, porque ajuda muito o nosso trabalho. Ajuda o YouTube a entender que vocês acham esse vídeo interessante e aí eles recomendam esse vídeo para mais pessoas. Tá certo? Então, Bora lá pro vídeo. vamos lá, ver o resultado do nosso plantio de cebolas. Bom, para começar aí o nosso tour das cebolas, qual que é as primeiras que nós vamos ver, amor? Como é que estão? Aqui do canteiro, né? Certo. Aqui, antes de passar pro canteiro, foi feito mudas. A Vivi, ela plantou as sementes, né? Na estufa. Isso. Plantamos aí, na bandejinha, deixamos crescer, né? Sim, aí ficou 2 meses lá, quando virou a mudinha, aí foi passado pro canteiro. E aí, foi acho que 1 semana antes, né, que você passou pro canteiro, né? Isso, eu passei essas aqui pro canteiro. A ideia era fazer tudo meio junto, mas aí teve um período de muita chuva e a gente nem pode sair na horta. Então essas aqui ficaram 1 semana a mais plantadas no canteiro do que as outras que a gente vai mostrar depois no vaso. E o resultado tá bem legal, assim, apesar de ter plantado na mesma época, né, passado pro canteiro, mas ó, se desenvolveram bem. Mostra aqui, amor. Vamos dar um close, mais de perto, né? Esse daqui foi o resultado. Ainda elas estão pequenas, mas estão se desenvolvendo bem, né? Sim. Coloca sua mão mais perto de uma ali. Ó, pra vocês verem aqui, ó, ainda tá tipo pequenininha, né? Eu consigo pegar com os dedos ainda, né? Então tem bastante tempo ainda para elas poderem se desenvolver mais ainda. Essas aqui vão precisar de mais tempo. A questão que a gente não tá considerando é que a gente não sabe qual que é o tipo das outras cebolas que a gente plantou, porque as outras que a gente plantou usando a cebola, o pedaço da cebola, foram cebolas de mercado. Então a gente não sabe de que variedade elas são. Essa aqui pode ser uma variedade diferente que demore mais tempo, né? Porque a cebola tem, dependendo da variedade, diferentes tempos para ficar pronto, né? Eu até vou pesquisar e vou deixar, o Bruno vai colocar no vídeo na hora de editar, escrito para vocês qual que é o tempo médio das cebolas, de tanto a tantos dias. Mas apesar de elas estar pequenas, só que essa daqui é do modelo das cebolas que fica grande, é aquelas mesmo que a gente compra no mercado, né? Uhum, exatamente, elas vão ficar grandes, então elas têm que continuar aqui no canteiro mais tempo ainda, essas aqui não estão prontas. Então bora lá para um outro canteiro que também a gente plantou cebola lá. Sim. Junto com os morangos. Vamos ver. E aí, só para ficar bem claro, essas aqui já tem 6 meses de plantadas, 2 meses mais ou menos na bandeja e 4 meses no canteiro. Então vamos ver as outras agora. E tá bem nesse canteiro aqui, onde que tá junto os morangos, né? Vou levar vocês aqui para mostrar o resultado. Nesse canteiro aqui nós temos morangos plantados e também plantamos as cebolas aqui, né? Nesse espaço. Mostra aí, amor, pro pessoal como é que tá o resultado. Nesse cantinho. Então aqui, vou relembrar vocês. Aqui a gente plantou esse pé aqui, é o que era aquela cebola grande que estava brotada, né? E que a gente plantou ela inteira. Então, ela virou aqui 1, 2, 3, 4, 5 pés de cebola, vai dar 5 cebolas aqui. Ela tá até dando flor aqui com semente, ou seja, daqui a gente vai poder colher semente e plantar sementes das nossas próprias cebolas, o que é ótimo também, né? Em vários vídeos já falei, vou falar de novo. É importante a gente colher nossas sementes, plantar nossas próprias sementes, porque você vai plantar
Aí sim uma planta que já viveu aqui, já foi adaptada nesse clima, nessa condição de solo. Então vai ter uma planta mais forte, com mais vantagens, né, para as próximas gerações que vierem depois a partir dessas sementes. Mas olha só, essa aqui então está no canteiro, a gente plantou ela 4 meses atrás e ela ainda não está pronta, né? Ela está crescendo, tem uma aqui crescendo um pouquinho mais que a outra, que dá para ver, né, que está um pouco maiorzinha aqui. Mas as outras estão ainda mais fininhas e vai ficar mais tempo, não sei quanto tempo. Eu lembro que tinha uma outra também que a gente plantou ali no canto, né? Que é aqui, ó. Vou tirar pro ladinho aqui. Aqui, do ladinho. Tá cheio de folhinha aí. Isso. Ó, aqui do ladinho foi outra que a gente plantou. E aqui também, ó. Aqui só tá uma pequenininha. Tá menorzinha. Essa foi plantada de uma metadinha de cebola, aquela que a gente corta o fundo da cebola, na verdade. Ele tem os brotinhos e a gente coloca. E essa outra aqui que tá sozinha, foi plantada com uma cebolinha inteira daquelas pequenininhas. E observem bem essa daqui, porque essa foi a mesmo tipo de cebola que a gente plantou nos vasos. Então vocês vão ver uma diferença lá, que não quer dizer que o vaso seja melhor do que o canteiro, mas só para explicar que o vaso também, né, produz tal e qual, né? Então essa aqui rendeu uma cebola. E essa é uma possibilidade. Quando você planta a cebola a partir, seja de uma metadinha de cebola, ou seja uma cebola pequena, aquelas cebolinhas que você vê pequenas no mercado, né? Foi o que a gente comprou de mercado mesmo, cebolas pequenininhas assim, e plantou. Então ela pode dar uma, pode dar duas, pode dar três, a gente nunca sabe quantos germes, né, quantas brotações ela tem lá dentro. Como essa daqui que a gente plantou de uma cebola grande e rendeu 5, por exemplo. Mas não quer dizer que por ser grande ela rendeu 5. E essa aqui, que era a metadinha da cebola, rendeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, ainda vai render 7 cebolas. Porque elas também estão crescendo e se desenvolvendo ainda, né? Então, é isso. Já estão há 4 meses também aqui no canteiro e estão nesse estágio, ainda não prontas para colher. Agora a gente vai para ver as que estão prontas já. E pessoal, aproveitando, olha só que beleza que tá esse nosso pezão de caruru aqui. Aproveitando para deixar o nosso recado de sempre nos vídeos. Não tirem todos os matos, todas as ervas, chamadas ervas daninhas, que não são daninhas da horta. Elas apenas, em alguns casos, podem estar competindo com as suas plantas. Então você tira aquelas que estão próximas demais da planta que você quer colher. Mas deixa elas, porque elas são muito importantes para biodiversidade. O caruru é nosso xodozinho, a gente adora ele. Tanto para comer, a gente come, e os insetos também adoram comer ele. Então, é uma ótima planta pra gente ter na horta. Mas antes de mostrar o resultado, a gente esqueceu de mostrar um canteiro que a gente plantou cebola também, né? Sim, tem mais um aqui. Vamos lá mostrar pro pessoal. Aqui, pessoal, tem esse canteiro também que a gente plantou cebola. Foi da mesma época, né? Junto com a do outro canteiro, né? Isso, só que esse aqui a gente acabou não mostrando no vídeo, porque era igual, né? Foi o mesmo processo, né? Isso, aí aqui... Esse daí foi de semente ou foi de... Tudo de semente. Tudo de semente. Essas aqui são de semente e tem de 2 tipos. Aqui é a semente, a mudinha no caso, né? A gente plantou a semente na bandeja e a muda depois transplantou pra cá. Essas aqui que tem esse talinho roxo é daquela cebola roxa. Vamos ver se o pessoal vai conseguir assistir. Vai conseguir ver, né? Não sei se dá pra ver o talinho roxo aqui na base, ó. Essa é a cebola roxa e pra cá tem da cebola, essa aqui já é da cebola branca, amarela. E um detalhe, tem uma lesminha ali, ó. Tira essa lesminha ali, porque senão ela vai detonar a nossa cebola. Agora com a cebola grande ela já não faz muita coisa. Mas o problema da lesma é as plantinhas novinhas, né? Daí ela detona a cebola tudo. Aqui, ó. E a gente até já colocou mais uma terrinha por cima aqui, porque ela começa a ficar verde onde ela tem exposição do sol, né? Então a gente vai meio que dando uma chegadinha de terra nela, mas enfim. Não sei se precisa, se tem problema, né? Diferente da batata que não pode ficar verde, acho que a cebola não tem problema. É o bom é que esse ano a gente vai colher bastante cebola, né? Isso aí, essa é a ideia. Dos canteiros, a dos vasos lá também, né? Que tá se desenvolvendo. Sim, exatamente. E eu quero também ir experimentando ao longo agora do verão, né? Porque eu não achei mais nenhuma semente de cebola indicada ao plantio daqui pra frente, na época quente. Mas eu quero continuar experimentando, plantando essas cebolinhas assim, pequenas, pra ver como é que se elas crescem bem plantando no verão também, porque todas essas a gente plantou ali no outono, né?
Então vamos ver no calor, se plantar elas já no calor, elas também dão certo. E a gente vai mostrando pra vocês, aí vocês também já ficam sabendo. E podem ir testando, né? Quem quiser experimentar. Mas já que a gente tá mostrando tudo de cebola, não vamos deixar de fora, vamos mostrar também a nossa leva aqui, última leva de mudinhas, né? Essas aqui a gente plantou, se não me engano, em setembro não, em agosto. Acho que foi agosto o mês que eu semeei elas, na minguante de agosto. Então daqui um tempinho assim que eu preparar ali canteiro e coisa, tiver lugar para plantar, a gente já vai passar elas pro canteiro também. Mas fora essas, dali pra frente a gente vai tentando também, como eu falei, plantar as cebolinhas de cabeça. Bom, pessoal, e agora chegamos aqui na nossa experiência cultivando em vasos, que deu muito certo. Essas aqui, essas três, né, dos vasos maiores, todas elas a gente plantou a cebola pequena, que era uma cebola mais ou menos do tamanho dessa aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, sabe? Aquela cebolinha de mercado, meio pequenininha assim, que às vezes eles até vendem numa banca separada, sabe? Ela vende por um valor menor um pouco. Ela só era da redondinha, porque a redondinha é do tipo de cebola grande, só que não cresceu tanto. Se você pegar aquelas que são mais fininhas assim, que é feita para conserva, né? Aquela já é uma cebola de tipo pequeno, aquela não vai ficar grande não. Então precisa ser as redondinhas. E a gente pegou e plantou. Mostrou para vocês. Uma cebola em cada um desses três vasos aqui, daquelas pequenininhas. Então, aqui nesse vaso rendeu 3 cebolas. Nesse daqui ele produziu 2 cebolas. E nesse outro aqui, que a gente plantou ela junto com o morango para testar esse consórcio, também deu 3 cebolas. Só que essas aqui já deu para ver que houve uma competição aqui entre os dois. Ela não cresceu tanto quanto as outras cresceram. Ela ficou bem menor e teve as mesmas condições, a mesma adubação, recebeu a mesma água, tudo igual. O morango, a gente colheu bastante morango daqui, mas também, assim, o morango eu não observei assim que ele tenha produzido menos que os pés de canteiro. Mas a cebola, sim, dá pra ver visivelmente, né, que ela ficou menor. Então, eu acho que seria melhor plantar separado. Principalmente se for em vaso, porque em vaso você acaba tendo uma competição por nutrientes, né? Porque o espaço é pequeno. Então, não tem muito que, né, milagre que fazer. É preciso que a planta tenha condições para suas raízes absorverem nutrientes e tudo mais. Então, eu acho que em vaso eu não planto mais eles juntos, não. Vou plantar separado mesmo. E aqui, essas 3 que a gente plantou da cebolinha pequena, elas já estão boas para colher. A gente não precisa colher tudo de uma vez, pode ir colhendo na medida que a gente vai consumindo, né? Enquanto ela tá com esse caulezinho aqui verdinho, ela ainda tá crescendo a cebola, ainda tá desenvolvendo. Então, na verdade, aqui eu deveria colher, eu acho que esta e esta daqui, que são as que estão, apesar de estar verdinho aqui ainda, já tá ficando marronzinho, já tá apresentando algum sinal de que tá secando isso, né? Então seriam essas duas a serem colhidas, na minha opinião. E essa do vasinho aqui, ó? Essa do vasinho foi a que a gente plantou da metadinha. Aquela metadinha de cebola. Então ela tá crescendo aqui ainda, ó. Vai dar 4 cebolas, provavelmente. Aqui essas duas já estão mais gordinhas, essas aqui bem finas ainda. Mas ela tá em pé, ó. O pé de cebola tá em pé. Ele ainda tem tempo de crescer e tempo de vida. Todas essas aqui têm os mesmos 4 meses que aquelas lá dos canteiros. Eu não sei porquê, aquela do canteiro que a gente plantou da cebolinha inteira, que a gente mostrou, ela ainda tá com o pezinho em pé também. Só as dos vasos que já deitou. Não sei porquê, mas as do vaso também cresceu mais. Por incrível que pareça, eu esperava que a do canteiro fosse crescer mais. Mas as do vaso desenvolveram melhor. Então, não sei explicar o motivo, mas tá aí uma consideração. Dá pra plantar cebola em vasos? Sim, com certeza. Vale a pena. Agora vamos colher, né? Sim, vamos colher. Só que antes tem mais uma coisa que eu quero mostrar, que é o seguinte. Lembra que eu falei lá de deixar os matinhos na horta? De a gente não sair cortando tudo? Olha só, mesmo aqui no vaso, esse aqui eu só cortei agora pra gravar pra vocês, mas ele tava cheio de matinhos aqui. Ó o tamanho das cebolas. Elas se desenvolveram, não perderam em nada pra essas daqui. Que aqui sim, apesar de ter uns matinhos pequenininhos, mas eu não deixei nenhum crescer grande, eu fui tirando todos eles, fui mantendo esse vaso limpo. E esse eu deixei os matinhos crescer praticamente à vontade. Então, deixem matinhos na horta, eles não são tão prejudiciais assim como vocês pensam. Pelo contrário, eles podem sim ajudar as plantinhas de vocês. Quem vai fazer as honras é o Bruno. É a missão de colher as cebolas, né? Mas é uma missão muito boa. Vamos lá tentar. Eita. Aí o tamanho aí, pessoal. Bem bonita. Como ela
quebrou aqui, ó, o talinho embaixo, o principal dela, vai ter que colher, não dá pra deixar. Se conseguir tirar sem quebrar, daí dá pra deixar elas crescerem mais tempo. Essa daqui tá com talo, mas tá grande, né? Então dá pra tirar também, vamos colher ela. Sim, aham. Aí, ó. Colheita de 3 cebolas que saíram de uma cebola, que pra falar a verdade era menorzinha do que essa daqui, não era tão grande quanto essa. Olha aí. Também tá bem grande. Vamos ter cebola até o Natal. Aqui quebrou galho. Animado, Bruno. Tem essa, daqui a pouco as do canteiro também. Ah, então sim. vai dando uma... Contando com aquelas lá, verdade. Essa daqui eu acho que dura até um mês, 2 semanas, sei lá. Depende do consumo, né? Mas acho que de umas 2 semanas dá. Amor, não dá nem uma semana. Não dá nem uma semana? Claro que não, a gente come uma cebola por dia. Às vezes mais. É quando a gente faz comida, né? Então. A gente rolou uma DR aqui, mas volta de novo. Essas daqui estão pequenas e... Essas aí acho que dá pra deixar um pouco mais. Vamos comer aquelas ali primeiro, daí depois a gente colhe essas. Então beleza. Porque como ela ainda tá com o talinho verde, né? Ela ainda tá crescendo um pouquinho. Mais, né? Não vai crescer assim, absurdamente. Ela vai... Um pouquinho ela cresce, né? Então essa colheita foi de uma vez. a colheita aqui, só dos vasinhos só, né? Agora Sim. eu fico imaginando quando a gente for colher as do canteiro, né? Que tem bastante muda lá. Sim. E vai ser uma fatura, se Deus quiser, né? Aí vai dar bastante cebola, vai dar pra fazer igual os alhos lá, deixar secar, maturar pra guardar. O bom é que a gente economiza, né, no mercado, né? A gente Sim. compra outras coisas e acaba não comprando cebola porque a gente tá produzindo, então Exato. acaba economizando no dinheiro. E, Isso, né? e principalmente, né, que a gente sempre fala, produzir em casa, a gente tá consumindo um alimento aqui totalmente orgânico, que não se recebeu nada de defensivos agrícolas, né, que eu não posso falar agrotóxico, que senão o povo briga comigo. Mas enfim, não recebeu nenhum tipo de defensivo agrícola, então não vai causar nenhum tipo de prejuízo para nossa saúde. E a cebola é algo que aqui a gente não encontra orgânico, mesmo que a gente queira comprar, a gente não encontra para comprar orgânico. Então, produzindo assim, a gente consegue ter uma cebolinha de qualidade. Cebolinha não, cebola, né? Essa é a cebola mesmo. A gente colheu os alhos recentemente, né? A gente vai ter bastante alho agora por um bom tempo e a cebola também a gente está produzindo para que tenha bastante tempo a cebola, né? Exato. E é muito bom estar colhendo as coisas da nossa horta porque além de ser orgânico, a gente está produzindo nosso próprio alimento. Sim. E isso é uma sensação muito boa quando a gente colhe assim, né? Quando planta dá um pouco de trabalho, mas quando colhe é como vocês podem ver aqui o sorriso no rosto o tempo todo. Né? É gostoso, é muito bom. Só Muito quem bom. já experimentou que vai entender. Sim, é verdade. Mas antes de acabar o vídeo, eu e a Viviane estavam conversando aqui, estavam pensando de gravar um tour aqui na horta, mostrar todas as plantas que a gente tem aqui. E aí eu queria deixar no comentário, que vocês comentassem aí, se vocês querem esse tipo de vídeo aqui no nosso canal, né? Porque a gente está plantando bastante coisa aqui e acaba não mostrando nos vídeos anteriores. Então esse vídeo de tour a gente mostra todas as plantas que a gente tem aqui na horta. E aí fica com vocês, se realmente vocês quiserem, deixem no comentário que a gente pode produzir esse vídeo, né? Isso, podemos fazer um vídeo mostrando como está exatamente, porque nem tudo está produzindo ao mesmo tempo, né? Tem plantas que já estão encerrando o ciclo, a gente tem que ir tirando, e aí a gente vai fazer um apanhado, assim, mostrar tudo exatamente como tá. Aí vocês dizem aí se vocês A gente já gostariam. está preparando as plantas pro verão, né? Dessa transição do inverno para a primavera, da primavera para o verão. Então, as plantas que a gente cultivava no inverno estão deixando de ser produzidas agora. E a gente já está preparando para as plantas do verão também. Isso. Né? Então aí a gente quer mostrar também esse processo para vocês no tour. Se vocês quiserem, comenta aí. Se tiver bastante comentário pedindo, a gente faz. Quem gostou, deixa a gente saber aí pelos comentários. A gente não consegue responder todos, mas a gente tá lendo sempre e responde a maior parte que a gente pode, tá certo? E a gente, aliás, já vou dar eu pedir mais uma ideia aqui, ó. A gente pensou de fazer também um vídeo falando um pouco mais sobre como que funciona o nosso dia a dia, nossa rotina, pra vocês entenderem como que começou o canal, tudo isso, né? Se vocês gostariam de um vídeo assim também, pra conhecer um pouco mais do que a gente pensa, enfim, também deixa aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, galera! Valeu! Rodinha! Veio participar. Rosinha aí, ó. Dá um oi. Ai, ela baixou a cabeça.